Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade linda, preciosa, maravilhosa de estarmos aqui, Senhor, para meditar na Tua palavra, para aprender de Ti. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos guardou, o Senhor tem nos dado força, saúde, graça. Muito obrigado por Tua igreja, Senhor. Muito obrigado por este povo que se reúne nesse lugar. Ensina-nos, Senhor, mais uma vez, e que nós possamos entender, receber e aplicar a Tua palavra em nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo vai dar continuidade a esse contexto que ele está falando, de que ninguém é justo diante de Deus, né? E começa lá no capítulo 2 e vai até o 3, ele falando sobre os judeus, sobre a justiça dos judeus. E nós falamos um pouquinho semana passada sobre a circuncisão e a incircuncisão, a circuncisão na carne, a circuncisão física e aquela que é operada pelo Espírito, que não vem da lei escrita, mas é o Espírito Santo que executa em nossas vidas. E Paulo vai começar uma série de perguntas. Paulo está fazendo um estilo de argumentação que é falar de um assunto e perguntar como se o opositor que estivesse ali diante dele fosse fazer tais perguntas, e ele vai respondendo a tais perguntas que ele mesmo fez. E é muito interessante isso, porque quando você estuda, qualquer tipo de estudo, sempre vai ter coisas a favor, mas sempre vai ter algum pensamento que pode ser contrário, não é verdade? Quando a gente lê a Bíblia, principalmente, e a gente vai ver lá que Paulo vai falar em Efésios que há um só batismo. Daí a gente vai ler lá em Hebreus que Paulo, o escritor aos Hebreus vai falar a palavra batismos no plural. Aí você fica pensando, não, peraí, se eu vou pegar Efésios e vou usar como base para aquilo que eu falo, eu tenho que pensar por que Hebreus vai falar no plural. Se é só um, não tem como estar no plural em outro lugar, né? Então, a Bíblia é assim, a gente precisa ler, estudar ela já pensando com a cabeça do outro, não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está lendo um texto e você fala, nossa, isso aqui abriu minha mente, mas você lê um outro versículo e parece, não, peraí, não é bem assim do jeito que eu estava pensando. Já aconteceu com você isso ou não? Comigo acontece direto, eu fico pensando, meu Deus, agora como é que eu explico isso para mim mesmo, né? E Paulo está usando desse artifício de pensar já nas possíveis questões
e ele começa umas perguntas e ele diz, depois dele falar que a lei de Deus, a lei escrita não tem validade como circuncisão, mas aquela que é operada pelo Espírito, aí ele vai fazer uma pergunta com relação ao judeu. Que vantagem há então em ser judeus? Ou que utilidade há na circuncisão? E é interessante, irmãos, que Paulo vai responder e diz assim, muita, em todos os sentidos. Aí se você ler o 28 e o 29, você fala, não, mas peraí, mas então não está tendo vantagem. Aí ele faz uma pergunta, que vantagem que tem? E daí ele responde, muita, em todos os sentidos. Aí você fica, meu Deus do céu, para onde nós vamos agora? Daí ele fala, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E é interessante quando a gente pensa que aos judeus foi confiada as palavras de Deus, porque o próprio Jesus vai falar para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. E Paulo está argumentando aqui, e ele diz assim, no versículo 3, que importa se algum deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então ele faz outra pergunta, né? O homem vai anular? Que importa se alguns foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Só que, quando a gente pensa na infidelidade, essa infidelidade não é de alguns, é de todos. Paulo já vai chegar nesse ponto. Mas seja todo homem mentiroso, e que de fato o é, e Deus verdadeiro. Então, essa argumentação de Paulo é profunda demais. Mas o fato dele falar que muito em todos os sentidos, que tem vantagem em ser judeu, por quê? Porque qual que é a vantagem do judeu? Que a palavra foi revelada primeiro para eles. Eles foram escolhidos como povo de Deus. Eles eram o povo que carregava o nome de Deus. Eles eram o povo que fizeram e construíram um templo para Deus. Eles tinham acesso à vontade de Deus através da lei escrita. Como eu disse alguns dias atrás, a lei é complexa e é difícil, porque Deus viria morar com eles. Eles se tornariam vizinhos de Deus. Então, quando a gente lê Levíticos e Números, a gente fala, meu Deus, não tem como cumprir isso aí. Mas é porque Deus vinha habitar ali. E para ser vizinho de Deus, tinha que viver em santidade, tinha que viver em retidão, tinha que buscar seguir o mandamento e a lei de Deus. Mas esse povo, eles falharam em carregar o nome de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele vai dizer assim, em ti será bendita todas as famílias da terra. Mas se a gente pensar nisso como nação, Israel não abençoou muita gente. Pelo contrário, Israel se corrompeu no meio das outras nações. Eles foram desobedientes, e nós já estudamos algumas vezes sobre isso, que Deus falou, quando vocês chegar lá na terra, vocês têm que eliminar todo mundo. Até os animais Deus mandava matar, irmãos. E eles chegavam lá e eles, não vão deixar vivo, vão se apresentar em sacrifício, um pouco do povo vão deixar viver conosco. Tanto é que depois, quando eles vão para o cativeiro da Babilônia, Esdras tem que fazer uma reforma religiosa no meio do povo de Israel, e essa reforma é uma reforma que faz com que eles devolvam as mulheres, faz com que eles levem de volta os filhos que eles tiveram na Babilônia por causa da mistura. Então, esse povo, eles falharam nesse quesito, mas é interessante que quando Deus fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, está falando que dessa família, desse povo, viria alguém que traria uma bênção para todas as famílias da terra. E vai falar de descendente, vai falar de semente para Abraão, vai falar para Isaac. Então, tudo isso aponta para Cristo. Se cumpre em Cristo. Mas Israel, como nação, falhou em carregar o nome de Deus.
falhou em abençoar todas as nações, falhou em ser bênção para o tempo em que eles tiveram prosperidade, o tempo que eles viveram escassez. Eles sempre tiveram dificuldade em ser abençoadores. Mas há algo em Israel que sempre tem um remanescente, sempre vai sobrar alguém que continua servindo a Deus com interesse de coração. Porque a gente não pode pegar a nação de Israel e falar assim, não, aquele povo lá está tudo perdido. Não, sempre tem um remanescente. Sempre tem alguém que está servindo a Deus. Tinha na Babilônia, tinha no Egito, tinha na época dos juízes, sempre tinha. Tinha lá Gideão que estava malhando trigo no lagar. Tinha Débora que não tinha se curvado diante dos inimigos. Tinha Baraque, tinha Jair, tinha Jefté. Sempre vai ter algum remanescente em Israel. Mas aqui Paulo está dizendo assim, tem muita utilidade. A vantagem que há em ser judeu, ou utilidade que há na circuncisão, muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E Paulo está dizendo assim, não é judeu quem é exteriormente, mas aquele que é circuncidado no coração. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para o povo judeu e para nós? Que as pessoas se confiam daquilo que elas receberam lá atrás. Por exemplo, o sobrenome. Em Céu Azul tem muito disso, né? Que as pessoas têm um conceito errado de uma pessoa que tem um sobrenome conhecido na cidade. Não sei se vocês já notaram isso, mas você entra numa loja e está lá uma pessoa com o sobrenome tal. As pessoas esquecem que você está ali e vai atender essa pessoa. Não é verdade? Já aconteceu isso com vocês ou não? Tem esse pré-conceito por causa de uma herança, que seja um nome. Israel é assim, eles têm um nome. Eles são uma nação de Deus, eles são o povo de Deus, e eles se fiavam nisso, mas a vida deles era totalmente errada. É igual eu, filho do pastor Petri, me fiar em ser um filho do pastor Petri e viver uma vida toda errada. Era o que acontecia com Israel. Eles carregavam um nome, eles são filhos de Deus, eles são o povo de Deus. E por causa disso eles achavam que eles eram grandes coisas. E se nós pensarmos no tempo de hoje, Israel tem o mesmo pensamento. É verdade ou não é? Porque Israel, irmãos, é isso aqui, e querendo encarar o mundo. É verdade? Então eles têm esse pensamento, eles se fiam num nome que eles carregam. Mas Paulo está dizendo assim, gente, não é bem assim. Tem muita valia, por quê? Porque vocês primeiro receberam a palavra de Deus. Mas Tiago vai dizer assim, que aquele que conhece tem maior responsabilidade. Um dia alguém estava pregando para uma pessoa e daí citou esse versículo e ele falou, então você pode parar de falar porque eu não quero saber. Você já pensou nisso? Que às vezes era melhor não saber? Era melhor eu não saber disso, porque se eu não sei, né, pode ser que o julgamento vai ser menos pesado. Então a Bíblia vai dizer assim, você que conhece tem mais responsabilidade. Você que recebeu o talento, você vai ter que dar conta desse talento. E Israel vive esse dilema. Eles são muito importantes, pensam ser muito importantes, eles receberam a palavra de Deus, a palavra chegou até nós por causa deles. Sim, foi por causa deles. Mas eles carregam isso, de ter, de conhecer, mas não viver. E isso foi transferido para nós. Nós temos, nós conhecemos, carregamos um nome e precisamos viver. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então a gente pensa assim, meu Deus, né? Tanta coisa que a gente sabe. E tanta coisa que ainda a gente precisa saber. Mas tanta coisa que a gente nem queria saber, porque vai ser cobrado. No dia do julgamento, do juízo, vai ser cobrado, vai ser lembrado isso.
Ah, quanta informação você tinha da palavra de Deus e pouco você praticou dela. Pouco você passou adiante. Você era para ser um abençoador, como Israel era para ser um abençoador, e você não foi. Que importa se alguns deles foram infiéis? Todos eles foram. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus continua sendo fiel à sua palavra. Jeremias vai dizer: Deus vela por sua palavra para cumprir. Se há um propósito com Israel, se há um propósito conosco como igreja, isso vai se cumprir, porque Deus é verdadeiro. Deus continua fiel. Ainda que o homem é infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se. Mas esse versículo que Paulo fala a Timóteo, muitas das vezes a gente entende meio errado. Porque Deus continua fiel. Fiel a quê? Ao que Ele é. Eu sou infiel ao que eu deveria ser. Sou infiel a Deus, mas Deus continua sendo fiel. Mas não fiel à pessoa que eu sou. Às vezes a gente lê esse versículo e fala assim: não, ainda que eu sou infiel, Deus continua sendo fiel. Então se Ele vai me abençoar, a fidelidade dele é para sempre, Ele vai ser fiel comigo e eu sou abençoado independente de quem eu sou. Será? Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar quem Ele é em essência. Tanto é que Deus não pode negar quem Ele é em essência, que Ele sacrificou o seu Filho, para que Ele não negasse o que Ele é em essência. Deus e pecado não podiam coabitar. Alguém precisaria pagar esse pecado. Alguém precisaria receber essa ira de Deus. O homem pecou, a ira de Deus precisa ser derramada. Deus traz o seu Filho e derrama a sua ira sobre o Filho. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Então Jesus vem e faz propiciação pelos nossos pecados. Hoje nós temos acesso a essa graça porque Deus não negou-se a si mesmo. Ele arrumou um jeito de voltar a ter um relacionamento com o ser humano, mas Ele continua fiel a quem Ele é. Ele não mudou. O Deus do Velho Testamento matava, tremia e dava terremoto. Ele continua sendo o mesmo. O que mudou? Ele derramou a sua ira em Cristo. Aí, o que acontece no final? No final acontece o seguinte: o advogado que é Cristo, que é quem pagou o sacrifício, quem recebeu a ira, vai se tornar o juiz. Daí quem derrama a ira já não é mais o pai, agora é o filho. Amém? Está entendendo? Como está escrito: para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleça quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Olha o pensamento, irmão. O pensamento daquela graça barata. Aquilo que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Já vamos chegar lá uma hora dessa, que Paulo vai dizer sobre isso. O que esse povo está dizendo? E Paulo já está pensando com a cabeça deles. Porque quando se fala de graça, eu falei um pouco aqui semana passada, as pessoas têm um entendimento errado de graça. Porque a graça é um certificado, um papel, uma promissória que eu estou livre para fazer o que eu quero. Mas não quer dizer que eu não vou ser julgado porque eu fiz o que eu quero com essa graça, né? Às vezes as pessoas pensam: não, eu já sou perdoado e vou fazer o que eu quiser. Não, Paulo está dizendo aqui, que algumas pessoas pensam assim, que Deus é injusto aplicar sua ira, porque se a injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Porque é comparação. Nós somos pecadores, Deus é justo. Se eu sou pecador, e de fato se espera que um pecador peque,
Então, quando eu peco, eu ressalto mais a justiça de Deus, que é santo e puro. É o que as pessoas entendem de graça. Eu peco porque daí a justiça de Deus se sobressai. Daí, o entendimento deles, Deus está errado em me julgar. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é bom para Ele, porque eu sou pecador e demonstro que sou pecador e faço aquilo que eu sou, e Ele se torna, aparece mais como justo. Pensa bem, irmãos, que Paulo está falando há um tempo bem antigo, de coisas que as pessoas estão entendendo e pensando hoje. Aquilo que tem um pastor da internet aí, um novinho, que fala sobre essas coisas. E faz uma salada, tem hora lá. Esse dia a Carol mandou um vídeo dele para mim. E eu estava assistindo, falei, meu Deus, ele não falou nada, não disse nada, não entendi nada. E aquele monte de gente ouvindo ele, que ele não estava dizendo nada com nada. E ele tem esse entendimento de graça. De que eu sou salvo, independente do porquê que eu me torno, porque o meu nome está escrito no livro da vida, não tem como riscar mais. É a graça. É a graça? Não é. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Não tem como Deus julgar o mundo se quando eu sou pecador eu aumento a justiça de Deus e Deus fica mais evidente quem Ele é. Então não é assim que funciona. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Paulo está dizendo isso, irmão, para o povo judeu e falando para nós, porque o que está escrito é para nosso conhecimento, para nosso entendimento e para nosso aprendizado. Claro que nem tudo se aplica da maneira que está, mas quando a gente lê isso e se fala de graça e fala da justiça de Deus, isso afeta muito a nossa vida, porque a justiça de Deus vem e é derramada sobre nós para que nós venhamos entender e receber a salvação. Então a condenação dos tais é merecida. Por quê? Porque faz o mal, esperando que venha o bem. É como eu disse daquele versículo: ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Então eu sou infiel, mas Deus permanece fiel. Então eu e Deus estamos ali, vamos caminhar juntos até o final. Não. A condenação dos tais é merecida. Façamos o mal para que nos venha o bem. Aí Paulo vai dizer, uma afirmação, agora não é mais pergunta: a condenação dos tais é merecida. Então, nosso Deus é fiel, e nós precisamos buscar ser fiel a Ele, ainda que com dificuldade, ainda com lutas, ainda que tropeçamos, nós precisamos buscar isso a cada dia. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Olha que forte. Irmãos, você vê que do capítulo 1 até aqui, Paulo só está falando da humanidade, tipo de pessoa. O gentil somos nós, vai falar dos moralistas, que também somos nós, vai falar do judeu, que também já pegamos uma parte disso, e ele está colocando todo mundo dentro do mesmo balaio e falando assim, ó, não há nem o justo. Que ele faz uma pergunta: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Paulo está escrevendo essa carta para o povo romano. Esse povo que vive em Roma, claro que ali teria judeus e teria romanos também que habitavam ali e que se converteram. Esse povo, irmãos, deveria viver uma dificuldade, um impasse muito grande, porque eles eram do império.
Roma, o Estado. O Estado governava tudo. Então eu sou da nacionalidade romana, então eu tenho um dever para com o Estado. O judeu já tinha essa separação. Você vê que a briga dos judeus com Jesus era: vamos pagar o imposto a César ou não? Vamos ter que pagar o tributo do templo? E isso, um publicano aceitava Jesus, meu Deus, os judeus, por quê? Porque era contrário ao Estado. Então os romanos viviam esse impasse e essa perseguição religiosa e política, porque agora eles servem a Jesus, mas não, vai ter sempre uma ressalva. Até mesmo o próprio Paulo, quando se converteu porque era perseguidor, as pessoas, eu acredito que muita gente parou de ir na igreja no tempo que Paulo entrava na porta, irmãos. Tinha gente que ia embora. Tanto é que a Bíblia vai dizer que quando ele foi embora de Jerusalém, a igreja começou a crescer. Ele estava empatando o crescimento da igreja, estava atrapalhando a igreja. Então, Paulo está escrevendo algo para justificar o quê? O que o romano é, o que o judeu é e o que o gentil é. A mesma coisa. Jesus morreu por todos. Então, quando a gente lê esse texto, é maravilhoso a gente pensar e se colocar na posição deles, que eles estão lendo e recebendo essa carta e pensando: olha só, você vê que lá aqueles irmãos lá julgaram nós. Olha, os judeus da casa de Lídia, da casa de não sei quem, da casa de Apeles, não recebeu nós porque nós somos romanos. E eles querem agora que a gente seja judeu, que a gente circuncide. E olha como Paulo está trazendo toda a aplicação da palavra de Deus do Velho Testamento, aplicando em Jesus Cristo. Paulo é o cara que de Atos 15 em diante saiu com Barnabé, saiu com Lucas para entregar as cartas às igrejas sobre o que deveria ser cobrado da igreja gentia. O que seria? Se abster da imoralidade sexual, da carne sacrificada, da carne oferecida aos ídolos, da carne com sangue. Era isso que ele veio fazer. Mas Paulo precisou elaborar uma teologia para que o entendimento dessas pessoas se abrisse. E como isso é maravilhoso, porque essa carta chegou até nós. Amém. Como eu disse no começo, Paulo foi impedido de ir a Roma muitas vezes, e ele desejava isso, e ele foi só quando ele foi preso para lá, para que essa carta chegasse até nós. Porque tem algumas coisas que você vai ler no texto que Pedro escreveu, que João escreveu, que Lucas escreveu, e que você não vai entender da maneira como Paulo coloca essas coisas aqui em Romanos. E é maravilhoso a gente pensar nisso, porque o romano está lá recebendo uma carta, e que eles muitas vezes foram acusados, muitas vezes não foram recebidos, muitas vezes foi exigido algo da lei de Deus, e que não servia para eles. E é interessante a gente pensar nisso, irmãos, porque quando se lê a Bíblia fragmentando a palavra de Deus, é possível que você se torne um judaizante, uma pessoa que vai aplicar, tem que guardar o sábado. Se você ler só um texto lá que vai falar sobre o sábado e pegar as citações, você, opa, é verdade, tem que guardar o sábado. Aí se você pegar lá Levítico, algumas leis que tem lá, não posso comer mais carne de porco. Porque se a gente fragmentar a palavra de Deus, a gente vai, é um só batismo, então não existe, ou é batismo na água, ou é batismo em Jesus, ou é batismo com fogo, ou é batismo do Espírito Santo, porque está escrito, fragmentou, pegou só um fragmento e aplicou na vida. Então, Paulo vai trazendo tudo diante dos olhos dos romanos, e isso está diante dos nossos olhos também. Porque esse povo recebiam provavelmente algumas exigências, e Paulo está desmontando tudo isso, e está dizendo assim: ninguém é santo, ninguém é justo diante de Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Amém. E nós precisamos glorificar a Deus por causa disso. Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Olha como que a gente é mau, né? Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer.
Você já pregou para uma pessoa e ela falou: não, mas eu sou uma pessoa boa. E daí, diante dessas palavras, a gente fica sem argumento, não é verdade? Você já foi pregar para alguém e ela falou assim: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom coração. Nós fomos fazer uma visita um dia que eu saí da casa da mulher, falei para o pai e para a mãe, falei: a mulher é mais crente que nós, o que nós viemos fazer aqui? Porque é uma visão equivocada de si mesmo. Paulo está colocando diante dos nossos olhos quem nós somos de fato e de verdade. Não há nenhum sequer que faça o bem. Hoje ainda nós fazemos, e nós já temos o Espírito Santo, aceitamos Jesus, mas fazemos pouco, não é verdade? Tem mês que cada mês você fala: meu Deus do céu, não abençoei ninguém esse mês. O alemão abençoei eu. Então, esse entendimento, irmãos, não é para a gente ficar que nem eu falei esses dias, que nem o publicano: ai de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim. Não, é para a gente enxergar, ter uma visão correta de nós e buscarmos a mudança. Versículo 13: sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engana, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É aquilo que eu falei semana passada. A lei é o espelho que mostra o nosso rosto sujo, e a graça é a água onde nós vamos para lavar o rosto. Nós precisamos da lei para quê? Para demonstrar que nós somos pecadores e que nós não somos capazes de cumprir. E quando eu não sou capaz, eu busco força em quem é. Jesus diz assim: eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir. E ele cumpriu, irmãos. Cumpriu para que nós vivêssemos livres da lei, no sentido de cumprir a lei cerimonial. Mas ele veio e nos trouxe salvação através da graça, através da cruz, através da fé, para que essa fé, essa graça e essa cruz fosse força em nós para cumprir a lei moral de Deus. E essa lei moral de Deus está na lei cerimonial, mas a cerimônia não se aplica a nós, mas o que a cerimônia apontava, isso aplica a nós. E é interessante que o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que as coisas da velha aliança eram uma sombra daquilo que viria. Paulo vai falar que o batismo é o substituto da circuncisão. Por quê? Porque quem era circuncidado era de fato considerado um judeu. Quem é batizado é considerado de fato um cristão. Alguém que matou o velho homem e ressuscitou um novo homem. Mas se eu simplesmente passar pelas águas do batismo e não receber a transformação da palavra, eu simplesmente cumpri um ritual. Assim como Paulo falou da circuncisão. Agora, se eu deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida e me transformar, aí sim eu sou uma nova criatura. Amém? Amém. Portanto, ninguém será declarado justo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Olha aquilo que nós falamos. A lei e os profetas testemunham o quê? Dessa justiça que provém de Deus, que é independente da lei, mas a lei e os profetas testemunham dela. O que seria isso? O que Jesus veio e fez por nós pecadores.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu não tenho fé, eu não me aproximo de Deus. Porque se eu não tenho fé, o versículo 18 se aplica a nós: aos seus olhos é inútil temer a Deus. Porque a gente vai viver na vida, e a vida a gente vive tudo errado, se a gente não conhece Jesus. Então a gente acha inútil temer a Deus, porque a gente não conhece a Deus, a gente não tem experiência com Ele. E é interessante que esse conhecimento de Deus, João vai falar em uma das suas cartas, que aquele que não obedece a Deus é porque não o conhece. Então, irmãos, desobedecer, pecar, tem que ser uma fatalidade na nossa vida, não um estilo de vida por si só. Porque desobedecer a Deus demonstra um pouco de conhecimento que a gente tem dele. Mas se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Agora Paulo junta todo mundo. Não há distinção, é para todos os que creem, seja o romano, seja o judeu, seja o gentil, seja o moralista, desde que encontre Jesus, creia em Jesus, essa justiça é para todos. Mas depende da fé em Jesus. Coloque-se de pé. Não há distinção. Não há distinção. O gentil, o moralista, o judeu, o grego, seja qual for a nacionalidade, sem Jesus a gente não chega a Deus. Como é forte e poderoso isso, porque Jesus, quando caminhou por essa terra, ele teve a ousadia de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso é um balde de água fria. No moralista é um balde de água fria, no gentil é um balde de água fria, no judeu. Porque tem um caminho, não é o caminho que eu quero. O caminho é Jesus. Glória a Deus. Tem uma verdade, não é uma verdade que eu quero. A verdade é Jesus. Tem uma vida, e não é uma vida que eu quero viver. É a vida de Jesus. Glória a Deus. Então, para chegar a Deus, eu preciso passar por Cristo. E para passar por Cristo, eu preciso crer nele e buscar obedecer a sua vontade. Para passar por Cristo, esse caminho, essa verdade e essa vida, eu preciso entregar-me totalmente a Ele. Um romano tinha dificuldade com isso, porque estava debaixo de um Estado que sufocava, e que governava, e que exigia, e estava diante dos judeus, que detinham as palavras de Deus, mas aplicavam elas de maneira errada. E Paulo vem e diz assim, a lei e os profetas testemunham dessa justiça, e essa justiça é: quem crê em Jesus é salvo. Quem se entrega a Jesus é salvo. Quem se rende a Jesus é salvo. Quem ama Jesus obedece a Jesus e é salvo. Quem ama Jesus se entrega totalmente a Ele, desfruta da bênção da justificação. E isso é maravilhoso para nós, irmãos. Isso é maravilhoso para o romano, isso é maravilhoso para o grego, isso é maravilhoso para toda a terra, desde que ela entenda que em Jesus Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós precisamos entender o Evangelho todo e receber Ele todo e aplicar Ele nas nossas vidas. Como Jesus é maravilhoso, irmãos. Como Deus Pai é maravilhoso. Deus Pai enviou Jesus para derramar sobre Jesus, o seu Filho, a ira que Ele tinha contra o pecado da humanidade. Ele não derramou contra a humanidade, mas derramou contra o Filho, para que o Filho justo, justificador, puro, fiel, recebesse em seu corpo
essa justiça de Deus, para que eu e você, que aceitamos o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas, não precisamos mais receber a fúria e a ira de Deus contra as nossas vidas. Mas para isso precisamos amar a Jesus. Aquele que ama Deus obedece os seus mandamentos. Aquele que me ama, aquele que obedece os meus mandamentos, o Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Obediência, irmãos, obediência. Deus espera que nós voluntariamente obedeçamos a sua vontade. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Não é para ser salvo, mas é porque somos salvos, precisamos caminhar em obediência, porque quando obedecemos, demonstramos que conhecemos a Deus. Se não obedecemos, não entendemos, não aprendemos e não conhecemos a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por este momento. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Senhor, porque é só por Tua graça, é só por Tua misericórdia, é só porque Tu és lindo e nos amou primeiro, é que nós estamos aqui e somos gratos a Ti por isso. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela palavra que está diante dos nossos olhos e que essa palavra venha permanecer em nossos corações. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, a viver em fidelidade à Tua palavra, entendendo essa justiça que provém da fé, e que a nossa fé venha crescer em Ti, que a graça venha crescer em nós, e que nós venhamos conseguir viver em obediência a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, porque é só através da Sua graça é que nós conseguimos. Então fortalece-nos, Senhor, e que a graça venha crescer em nós a cada dia, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor.